Mantenha aberta a Bíblia de vocês aí. Semana passada, o pastor Mateus pregou o capítulo 2. Agora eu vou dar o início no capítulo 3, do 1 ao 11. Mateus, semana passada, falou sobre... Ele iniciou falando sobre abnegação, sobre negar a si mesmo, né? Igual Cristo, ele despojou da sua glória, veio na terra, assim também como Paulo também negou todo o seu passado para viver uma nova vida com Cristo. E eu vou pegar esse gancho que o Mateus pregou semana passada. Quem estava aqui semana passada? Bastante gente. Irmãos, abnegar o seu velho eu, ingressar na nova vida com Cristo, é bom. Você começa a ensinar toda a verdade, você começa a caminhar, e isso é muito bom. Você começa a tirar seu tempo para estar no meio com a igreja, você começa a tirar seu tempo para estar ensinando, para estar exortando, e isso é muito bom. Só que no capítulo 3, Paulo vai chamar a atenção sobre isso, porque muitas das vezes vocês estão largando o tempo de vocês para estar ensinando, mas vem outras pessoas para desconstruir tudo aquilo que vocês construíram na vida de alguém. E é o que Paulo vai ensinar aqui no capítulo 3, sobre os falsos mestres que estão surgindo na igreja. Todos acharam aí? Filipenses 3:11? 3 do capítulo 1, do capítulo 3, do 1 ao 11? Amém? Vamos ler então. Irmãos, quanto ao mais, regozijem-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, que sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O tema que eu escolhi para essa mensagem é: não permita os falsos mestres. É o que eu falei, às vezes nós temos tirado nosso tempo para estar no meio de vocês, para estar ensinando a vocês toda a verdade, tudo que a Bíblia fala. Nós estamos aqui, ensinando vocês, mas vem outras pessoas para desconstruir, vem outras pessoas para desfazer todo esse ensino. E no tempo de hoje tem acontecido isso. Nessa época que Paulo escreveu essa carta, uma das informações que Epafrodito trouxe a Paulo, quando estava preso em Roma, foi a disseminação de falsos mestres na igreja de Filipe. Os falsos mestres, meus irmãos, naquela época, já era bem antigo, já vinha acontecendo há bastante tempo.
Nós tínhamos vários falsos mestres que se levantaram naquela época. Nós temos os libertinos. Veja bem o que eles ensinavam. Os libertinos, eles ensinavam que o evangelho dava condição para uma pessoa que fosse salva, que dava condição para ela viver no pecado. Eles ensinavam e pregavam isso. Especialmente o pecado da imoralidade. Então eles ensinavam isso para a igreja. Se você é salvo, você pode fazer essas coisas. E no tempo de hoje nós temos visto essa doutrina. No caso são os teólogos, vamos dizer, liberais. Por isso, os falsos mestres aqui são os libertinos, são os nicolaítas. E por isso que eles estavam ensinando isso. Mas como eles estavam contornando essa doutrina dentro da igreja, eles ensinavam que se você não praticasse, você era excluído da sociedade. Então você tinha que praticar, você tinha que estar dentro de tudo isso aí para você ser aceito na sociedade, para você ter uma vida social. Ou seja, todo o ensino que Paulo estava tendo, que os apóstolos estavam tendo, esses nicolaítas estavam desconstruindo. E essa desconstrução gera dúvida, gera confusão. E Paulo começa a escrever as cartas também combatendo isso aí. O segundo grupo são os dos docetismos, os gnósticos. Eles vão ensinar que Cristo, que o corpo de Cristo, que Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Esses eram os ensinos que os gnósticos estavam ensinando também naquela época. Que o corpo de Cristo era uma ilusão, que a crucificação de Cristo era apenas aparente. E o terceiro, não vou falar dos outros falsos mestres, porque vai ficar grande, mas o terceiro são os judaizantes. É esses que Paulo combate. É esses que Paulo começa a bater, a xingar, porque eles estavam desconstruindo tudo aquilo que os apóstolos, que as igrejas de Jerusalém estavam construindo. Tudo aquilo que eles estavam ensinando sobre Cristo, sobre a verdade, eles vinham para desconstruir, ensinando que eles tinham que crer somente na lei mosaica. E muitas das vezes eles se apresentavam como cristão. Eles chegavam dentro da igreja apresentando como cristão e no meio ele começava a desconstruir, falando: olha, está incompleto o ensino, você tem que crer na lei mosaica. Você tem que guardar tudo que a lei manda. Então Paulo começa a combater esse pessoal. É tanto que... Só um momento. Então, é tanto que várias igrejas já fizeram um concílio para combater esse pessoal. Isso não foi somente o apóstolo Paulo que chamou a atenção deles. Então, Paulo ele vai para cima desses falsos mestres, que tentavam de tudo quanto é jeito entrar na igreja. A estratégia desses falsos mestres era seguir o passo de Paulo. Aonde Paulo ia, eles iam atrás. Aonde Paulo pregava, eles entravam pregando contra o ensino de Paulo. Paulo tinha escrito contra eles as cartas de Gálatas, as duas cartas de Coríntios, contra esses judaizantes. E agora, essa ideia deles, esse ensino deles começam a crescer, começa a se espalhar sobre Filipos. Então, o Epafrodito, junto com os líderes religiosos, eles começam a ficar preocupados da proporção que estava tomando o ensino dos judaizantes. Então, eles mandam uma carta para Paulo, conversam com Paulo, falando com ele: Paulo, não está dando conta mais. Isso aqui está tomando uma proporção tão grande que está trazendo confusão no meio da igreja, está trazendo dúvida e não sabemos mais o que fazer. E Paulo então decide e escreve a carta para Filipos. É interessante que quando Paulo escreve a carta para Filipos, parece que ele vai terminar a carta.
Aqui na minha versão, ela vai falar quanto ao mais, irmãos, mas a maioria das versões vão dizer finalmente. Parece que Paulo vai terminar a carta, mas ele continua falando sobre os falsos mestres. Então Paulo já começa falando: alegrem-se no Senhor, alegrem-se porque Deus é bom, alegrem-se porque Deus, Ele tem feito coisas boas para vocês. Alegrem-se em Deus porque Deus é generoso com vocês. Alegrem-se em Deus porque Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Ele trouxe para vocês a graça. Alegrem-se no Senhor. E logo mais Paulo vai dizer: irmãos, eu não me aborreço de escrever novamente. Eu não fico bravo por estar escrevendo novamente para vocês o mesmo ensino. As mesmas coisas que eu falei, eu não me aborreço de falar de novo, porque novamente eles têm entrado na igreja, eles têm combatido o verdadeiro ensino, então eu não me aborreço de escrever para vocês. Pelo contrário, eu fico feliz, porque tudo isso é para a segurança de vocês. Tudo que eu estou escrevendo aqui é para que vocês estejam seguros desses falsos mestres que estão invadindo a igreja, que estão pregando contra a nossa verdadeira doutrina. Então eu não me aborreço, para mim eu fico até alegre, porque é para a segurança de vocês. Quando a gente decide estudar um texto e pregar de fato, é para a segurança de vocês. Quando o pastor decide pregar a verdadeira palavra, é para a segurança de vocês, porque lá fora estão cheios desses falsos mestres que querem fazer a cabeça de vocês. Igrejas que, em vez de pregar a Cristo, estão pregando outras coisas para que você tenha fé nas outras coisas, menos em Cristo. Temos igrejas hoje aí, igrejas que estão espalhadas pelo mundo todo. Igreja, não vou citar nome, mas vou dar um exemplo. Eu tenho a minha tia, ela se diz cristã, fervorosa, mas a fé dela nunca esteve em Cristo. Nunca o pastor dela ensinou ela a ter fé em Cristo. Pelo contrário, a fé dela é naquilo que a igreja dela entrega. Uma rosa ungida, um biscoito para tirar mal olhado. E isso que eles têm ensinado, é isso que ela passa a crer, e é isso que eles estão ensinando para ela. Então, a fé dela já não está mais em Cristo. É o que eles estão fazendo aqui. Eles estão tirando o foco que é Cristo e colocando na lei mosaica, ensinando que se você é somente salvo pela lei mosaica, não por outra coisa. Então vocês têm que tomar cuidado, porque quando a gente monta um sermão, prega um sermão, é para a segurança de vocês, para que lá fora vocês não caiam, como o pessoal, a igreja de Filipe e as outras pessoas estavam caindo. Então, Paulo escreve dessa forma, e no verso 2, Paulo começa a falar dos falsos mestres. Paulo vai falar sobre os cães. Paulo chama eles de cães. Paulo vai falar: cuidado com os cães. Cães naquela época era considerado um animal imundo, um animal impuro. E os próprios judaizantes usavam essa palavra para falar dos gentios. O próprio judaizantes, esses que Paulo está escrevendo contra eles mesmos chamavam os gentios de cães. Mas Paulo usa esse termo contra eles. Paulo vai dizer: cuidado vocês com esses cães que pregam a falsa doutrina, esses cães aí que têm ensinado a falsa promessa. Esses são cães que têm destruído tudo aquilo que nós temos ensinado, que têm destruído toda a verdade de Cristo. Esses são cães, cuidado com esses. Em seguida, Paulo vai falar também: cuidado com maus obreiros, pessoas que chegam apresentando como enviado de Cristo, pessoas que chegam e falam: eu sou de Cristo, mas quando você começa a dar ouvido, ela começa a desconstruir. Pessoas que se dizem enviadas de Cristo, mas na verdade são cães, são pessoas que estão ali para fazer o mal para a igreja. E pelo terceiro, Paulo vai falar da falsa circuncisão. Paulo vai relatar essa falsa circuncisão
no termo de se cortarem para agradar a Deus, aos deuses. Geralmente, a maioria dos judaizantes aqui não são da linhagem, não pertencem à linhagem, são judaizantes que converteram ao longo do caminho. Então Paulo vai falar, olha, cuidado com esses, porque esses se cortam, não para agradar a Deus, mas para agradar os deuses dele. Porque não adianta eles falarem da circuncisão, não adianta ele falar, mandar você se cortar, mas o coração deles continua do mesmo jeito. A circuncisão, ela foi dada para Deus, ela foi dada por Deus para Abraão. Foi uma aliança que Deus fez, que quando a criança, eles cortavam o prepúcio do órgão masculino no 8º dia. Então, essa foi o que Deus falou para Abraão. Toda criança judeu vai cortar o prepúcio no 8º dia de vida. Só que não adianta, aqui Paulo quer dizer o seguinte, não adianta você cortar, mas seu coração continua o mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você vai continuar cortando, vocês vão circuncidar, mas o coração vai continuar impuro. Mas o coração vai continuar as mesmas coisas, as mesmas práticas. E logo em seguida, no verso 3, Paulo vai falar, pois a circuncisão somos nós. Nós somos da circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito, nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Irmãos, o verdadeiro cristão somos nós. A verdadeira circuncisão foi feita no nosso coração, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo de novo, nós somos ali de fato circuncidados, nascido de novo. Porque não adianta você querer circuncidar por fora, mas por dentro continua as mesmas coisas, as mesmas práticas. E Paulo aqui, ele vira o jogo. Esses falsos mestres se diziam que eles eram escolhidos de Deus, porque tinham uma marca, porque tinham uma circuncisão, mas Paulo vai virar o jogo. Ele vai falar, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Nós temos a circuncisão verdadeira. Como eu disse, nós nascemos de novo. E o nosso coração, hoje ele é tomado pelo Espírito Santo. Obrigado. Hoje o nosso coração, ele é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós. Essa é a nova marca. Essa é a marca do verdadeiro povo de Deus. Aqueles que realmente são cheios do Espírito Santo. Vocês são nova criatura de Deus. Aqui Paulo vai fazer 3 distinções do verdadeiro povo de Deus, em contraste dos falsos mestres. Nós adoramos a Deus no Espírito e não mediante a rituais. Eles adoravam a Deus se cortando, eles adoravam a Deus guardando o sábado, guardando a lei de ética, que era o que eles guardavam a lei de ética, que era o que você podia comer, o que você não podia comer, o que você podia beber, o que você não podia beber. Eles achavam que estavam adorando a Deus fazendo essas coisas, mas na verdade não estavam. Nós gloriamos em Cristo Jesus, nós dependemos de Cristo. Nós confiamos pelo que Cristo fez para a nossa salvação. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos em nada. A carne é usada pelo apóstolo Paulo para se referir a todos os esforços humanos para obter salvação. Nós não confiamos na carne, nós confiamos em Cristo. Nós colocamos a salvação por meio dos nossos... Nós não colocamos a nossa salvação por meio dos nossos esforços. A nossa salvação, ela vem por meio de Cristo. Ela vem por meio da graça. A graça, essa graça irresistível. Aleluia, Deus. Só um momento. Então, irmãos, eles tinham que tomar cuidado. Por quê? Essa ideia estava crescendo. Então, se Paulo não escrevesse para eles, se Paulo não exortasse eles, com certeza nós até hoje teríamos essa ideia de circuncisão.
Mas pessoas como Paulo, por pessoas como os apóstolos, que brigaram, que lutaram, por causa deles, hoje a verdadeira palavra está no nosso meio. E por causa deles, que tem pessoas como nós, que estamos nos levantando a cada dia para combater ainda o falso ensino, que ainda tem crescido dentro da igreja. Então, irmãos, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver Paulo usando um linguajar muito severo, chamando de cães, chamando de falsos mestres. Ali Paulo está irado. Como eu disse a vocês, imagina vocês abrindo mão do tempo de vocês, do tempo de descanso, para vir ensinar alguém dentro da igreja, para vir ensinar, exortar, e quando você vira as costas, chega outra pessoa e começa a pregar tudo errado. Você com certeza não vai aceitar isso, você vai ficar irado. Então é o que Paulo demonstra aqui no verso 1 ao 3. Agora já no verso 4, nós vamos ver Paulo, ele vai apelar para a sua própria experiência. Ele faz um contraste com os falsos mestres. Então Paulo aqui agora, vamos dizer assim que ele dá um cheque mate nos falsos mestres. Lá está escrito assim, embora, deixa eu ler aqui no meu... Verso 4. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Deixa eu perder aqui. Paulo confronta eles. Já que vocês confiam na carne, eu posso confiar ainda muito mais. Paulo, ele faz uma listagem, nessa listagem ele vai dividir em 2 grupos. Primeiro grupo, Paulo vai listar que o privilégio dele é um privilégio natural. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Paulo, ele era um judeu genuíno, de fato ele era um judeu genuíno. Então se alguém podia falar de circuncisão, esse alguém era Paulo, porque Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Uma comparação, Ismael não era de fato um judeu, e foi circuncidado com 13 anos de idade. Mas Paulo era de fato judeu. Assim como Isaac e Jesus foram circuncidados ao 8º dia, Paulo também foi circuncidado. Ou seja, ele tinha propriedade para falar. Ele tinha, assim, todo o mérito para falar. Eu sou judeu. Eu fui circuncidado. Eu segui todo o ritual que a lei mandava. Eu sou de fato judeu. Então Paulo, ele já vai falar com os judeus, tipo assim, olha, então em questão da circuncisão, eu tenho propriedade para falar. E Paulo vai dizer que muitos gentios, muitos judeus se converteram, muitas pessoas se converteram ao judaísmo e começaram a falar da circuncisão sem menos ser circuncidados, sem menos seguir a lei, o ritual judaico naquela época. E no segundo lugar, Paulo vai falar sobre o privilégio da nacionalidade. Paulo era da linhagem de Israel. Paulo, ele podia muito bem desembocar na linhagem de Jacó que teve o nome mudado para Israel. Paulo era da linhagem de Jacó. Então Paulo tinha mais propriedade para falar ainda com os judaizantes. Por quê? Porque além de ser judeu genuíno, ele ainda pertencia à linhagem de Jacó. E certamente muitos daqueles judaizantes tinham vindo do paganismo, se convertido ao judaísmo e não tinham a mesma característica que o apóstolo Paulo tinha, que pertencia ao povo escolhido de Deus. E a terceiro é o privilégio ancestral. Paulo pertencia à tribo de Benjamim. Se notarmos, Benjamim foi o filho caçula de Jacó. A tribo de Benjamim foi a única tribo que associou com a de Judá para a preservação da dinastia davídica. A tribo de Judá foi uma das tribos mais importantes para nós. Paulo, ele pertencia à tribo que associou com a tribo de Judá.
Então Paulo ele vai listar essas três, falando: olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da linhagem pura, eu pertenço à linhagem de Jacó, e eu sou de fato judeu, eu tenho propriedade para falar com vocês. Então os judaizantes pegaram ali, eles acharam que ia conter Paulo, mas Paulo deu nele um checkmate, falando: olha, eu tenho propriedade para falar tudo isso aí que vocês estão falando. E eu sou tudo isso. E agora Paulo vai listar 4 fatos que possuíam, não naturalmente, mas possuíam como mérito. Paulo era hebreu de hebreus. Isso não apenas dizendo que ele é judeu puro sangue, não. Mas essa expressão era usada porque aquele judeu que, além de ser judeu, ele tinha aprendido o aramaico. Paulo cultuava a Deus no hebraico. Então Paulo, ele já tem mais no mérito também o linguajar. Ele falava aramaico, hebraico. Paulo quer dizer da seguinte forma: já que vocês querem competir em termos de glória na carne, eu poderia me gloriar muito mais que vocês, porque sou hebreu de hebreus, eu falo aramaico, hebraico e não sou helenista, eu sou judeu puro sangue. E quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, eu persegui a igreja. Eu, implacavelmente, eu ia atrás dos cristãos. Por que eu ia atrás dos cristãos? Porque eu entendia que fazendo isso eu agradava a Deus. Fazendo essas coisas, perseguindo os cristãos, eu agradava a Deus. Porque eu era zeloso, eu zelava pela obra de Deus. Eu era fariseu, de fato fariseu. Porque eu achava que perseguindo a Cristo, eu estava agradando a Deus. Então, como eu disse, Paulo, ele tinha propriedade para combater os judaizantes naquela época. E finalmente, Paulo vai dizer que quanto à justiça que na lei era irrepreensível, ele fazia tudo aquilo que os judaizantes combatiam, aquilo que os judaizantes pregavam, mas Paulo podia falar com propriedade. Agora no verso 7, no verso 7, está escrito assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, isso aqui é Paulo escrevendo, eu me considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo então, ele inicia dando segurança para os Filipos. Depois ele combate os judaizantes, sendo que ele de fato era tudo o que os judaizantes diziam que eram. E agora Paulo vai dizer que para ele era lucro, mas passou a considerar perda. Por que Paulo considerou era lucro para Paulo no passado e hoje ele considera como perda? Qualquer ritual religioso não é mais importante que a pessoa de Cristo. O que era lucro? Os rituais, a circuncisão, o fato de ser de uma linhagem importante, o fato de ser zeloso, hebreus de hebreus, tudo isso perdeu sentido para Paulo. Tudo isso que Paulo falou, que eu era judeu, hebreus de hebreus, fariseu, eu falava aramaico, hebraico, eu era zeloso na obra de Deus, tudo isso para mim não faz mais sentido. O que faz sentido para mim agora é Cristo. Cristo agora passa a fazer sentido para mim. As outras coisas já não são mais. Para mim é perda. O que Paulo quer dizer é que toda a sua cultura e status, para ele, passa a ser esterco, passa a ser lixo, perto da soberania de Cristo. Ou seja, nada se compara à graça por meio de Cristo. Nada. Tudo que Paulo conquistou já não fazia mais sentido. Em Atos, se não me engano, 27, um exemplo de perda. Em Atos 27, quando Paulo está navegando e o barco é tomado de uma grande tempestade, ali a carga era uma carga preciosa.
Só que naquela tempestade, aquela carga já não valia de nada, porque se eles não abrissem mão da carga, todos eles iam morrer. O que Paulo está dizendo é isso aqui: tudo isso que eu aprendi vale muito, só que se eu não abrir mão disso aqui, eu vou perder Cristo. E se eu perder Cristo, eu perco minha vida. Então o que Paulo quer dizer é isso: vale a pena perder tudo e ganhar Cristo. E no verso 9 vai dizer: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justificação é obra de Deus. Não é que você não é que você faz para se tornar justo. Por quê? Porque para você se tornar justo, você precisa ser perfeito. Então Paulo vai falar da perda que ele teve. Agora Paulo vai falar de ser encontrado em Cristo mediante a fé. A Bíblia fala que não há um só justo sequer, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O profeta Isaías vai dizer que nossa justiça aos olhos de Deus são como trapo de imundície. O que Paulo quer dizer é que a nossa justiça são trapos, são lixos. Nós não podemos nos justificar diante de Deus. Você não consegue se justificar diante de Deus. Todos estão, eu já preguei isso aqui já, todos estão condenados, todos estão caminhando a passos largos para o inferno. E se nós permitirmos que essas doutrinas, que esses falsos ensinamentos entrem, nós vamos estar caminhando mais passos largos ainda. Infelizmente, nós temos que começar a combater para que nós possamos pregar a verdadeira mensagem da cruz, a graça pela fé mediante Cristo Jesus. Então Deus, Ele envia seu Filho para nos resgatar e para nos fazer justiça de Deus. Então agora nós vamos ser encontrados novamente, porque agora nós somos justiça de Deus. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. E quando Jesus vai à cruz, Deus lançou sobre ele todo o pecado. Deus esmaga por causa dos nossos pecados. E quando Ele troca de lugar conosco, Cristo vai gritar na cruz: está pago. Agora você está justificado. Não tem mais circuncisão, não tem mais lei mosaica. Agora o que te salva é Cristo, e somente Cristo. Ele paga as nossas dívidas, Ele rasga as nossas dívidas. E agora a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, que fomos encontrados em Cristo Jesus. A obra está completa, Deus nos justifica, nós somos justiça de Deus agora. Então a justificação é por meio de Cristo e não por você, e não por sua justiça. A justificação, como eu disse, não é pela circuncisão, ou pela lei mosaica, ou pelo que eu posso comer ou não posso comer, ou pelo que eu posso fazer ou não posso fazer, não. A justificação é por Cristo, e é somente por Cristo. A justificação recebida, meu irmão, é pela fé, e somente. Já no verso 10 e 11, vai dizer o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se a cruz de Cristo, a morte de Cristo, é o palco aonde refugia, né, o amor de Deus, o túmulo vazio, a cruz vazia, ela vai mostrar o poder de Deus.
O poder de Deus vai se mostrar na cruz vazia. Quando Jesus Cristo ressuscita, ali se mostra o poder de Deus. Paulo nos chama para olhar para a ressurreição, não como fato apenas do túmulo vazio, mas a olhar o poder da ressurreição, do poder de Cristo vivo. É como eu disse, o que me dói é ver essas doutrinas entrando na igreja. Eu acho que se Paulo fosse vivo até hoje, a mão dele ia doer de tanta carta que ele ia escrever para as igrejas. Tanta doutrina errada entrando na igreja. Eu fico vendo na internet, eu mando para os meus amigos de vez em quando, pessoas fazendo campanha, 7 elo, 7 sexta-feira, ainda usando aquilo que você pode ganhar. O que Paulo está ensinando para nós aqui não é ganhar, o que Paulo está ensinando para nós aqui é perder. E essas doutrinas estão ensinando: venha que você vai ganhar, venha que você vai perder, a sua fé vai te fazer frutificar. Não, a sua fé em Cristo Jesus, ela vai te salvar. O que você ganhar não é por causa da sua fé, é porque Deus foi bom com você. Porque se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Então o que Paulo está ensinando é o seguinte: é necessário que você perca para você ganhar Cristo. Não é necessário que você perca para ganhar uma casa nova. Não é necessário que você perca para ganhar um emprego novo. Não, isso é bondade de Deus para a sua vida. A sua fé vai te fazer ganhar a Cristo. E o que Paulo quer dizer é que Deus, Ele dá a você esse poder que vence a morte. Esse poder que não olha para o tempo, mas que divisa a eternidade. Que a morte não é o fim na vida. Que a morte não é o fim na vida. A morte, ela só vai nos fazer desligar desse mundo e ligar novamente na nova vida. Então, Paulo ele vai ensinar. Primeiro Paulo escreve para a segurança de vocês. As cartas de Paulo servem para os dias de hoje. Para a segurança de vocês, tomem cuidado com os falsos mestres. Paulo exorta os falsos mestres. Paulo xinga. Paulo combate. Paulo vai dizer que ele era de tudo. Quem poderia falar com propriedade de todas as leis era Paulo. E agora Paulo vai falar da perda, que para ele não adianta mais ser judeu, não adianta mais, porque isso não traz mais a salvação. O que traz salvação é somente Cristo. E Paulo vai falar no capítulo 10 que a cruz de Cristo, que o poder de Deus, ela se demonstra na cruz vazia. E é isso que Paulo está falando para nós aqui no capítulo 3, do 1 ao 11. Os irmãos entenderam? Então essa passagem que eu quero deixar para vocês aqui, amém? Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite.